A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 11 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Texto áureo. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó capítulo 36, versículo 15. Verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Amados, hoje nós vamos estudar a lição 11, a teologia de Eliú. E aqui tem uma pergunta: o sofrimento é uma correção divina? Para Eliú, o sofrimento, além de ser uma forma de Deus corrigir Jó, o sofrimento também tinha um aspecto pedagógico, ou seja, uma forma de Deus tratar com Jó. Muitas pessoas, como por exemplo Bildad, Zofar e Elifaz, acreditavam que o sofrimento tinha uma forma punitiva, era uma forma de punir Jó pelo seu pecado. Outras pessoas acreditam que o sofrimento é uma forma também de Deus tratar com o homem, de Deus aperfeiçoar o homem, de Deus então preparar o homem para alguma obra. Então nós sabemos, amados, que através do sofrimento, Deus ele pode abater o ego do ser humano, o orgulho exaltado, porque Deus, ele, através do sofrimento, Deus vai trabalhar o caráter moral do ser humano, Deus trabalha o caráter espiritual também, porque o homem, através do sofrimento, ele se torna maleável, se torna como um barro na mão do oleiro. E nós sabemos que o oleiro, para ele preparar a massa para fazer um grande vaso, primeiramente ele amassa o barro, ele tira as impurezas, tira as pedras, as raízes, para que aquela massa ela pode ter liga para ele fazer um vaso de honra. E assim, muitos acreditam que Deus trabalha também com o homem, assim como o oleiro trabalha o barro. Na verdade, o ourive, antes dele fazer uma joia de grande valor, ele primeiro refina o ouro no fogo, prepara para fazer então aquele grande trabalho. Então alguns acreditam que na escola do sofrimento, Deus ele trabalha com o ser humano, porque o ser humano, no momento que ele está passando pelo sofrimento, ele se torna mais sensível a Deus, ele desce do seu eu, do seu pedestal, ele desce a escadaria da humildade, ele desce então os degraus da submissão e ele passa verdadeiramente ouvir Deus. A grande verdade é que em muitas ocasiões Deus ele tratou com Israel na escola do sofrimento. Houve momentos que Israel saiu da presença do Senhor, não queria ouvir os profetas, houve momentos que eles não queriam ouvir os sacerdotes, há momentos que até mesmo sacerdotes e profetas saíram da presença do Senhor, e Deus então permitiu o sofrimento como ato pedagógico para tratar com Israel, para que Israel pudesse voltar para Deus. Então nós sabemos que o sofrimento, ele não tem somente caráter punitivo, ele tem também um caráter pedagógico para Deus, ele tratar com o homem para que o homem também cresça em sabedoria perante Deus. Então, meus amados, nós vamos tratar do sofrimento como um ato pedagógico de Deus e vamos ver o sofrimento nesses aspectos. Então vamos para o primeiro tópico, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Ponto 1, Deus é soberano. Veja só, para Eliú, o sofrimento era uma
forma de Deus se revelar a Jó. Deus estava revelando a Jó e Jó é que não estava entendendo Deus. Então, no primeiro discurso de Eliú, ele queixa contra Jó, porque Jó estava afirmando que Deus não estava lhe ouvindo. A grande verdade aqui de Eliú é que ele afirma que Jó, ele estava colocando Deus no mesmo nível do ser humano, e Deus não tinha nenhum compromisso de revelar a Jó da maneira que ele queria, que Deus então é infinitamente maior do que o homem, e Deus, ele não tem nenhuma obrigação de revelar o homem acerca das suas ações ou do seu silêncio. Mas Eliú dá a entender que o silêncio de Deus era uma forma de Deus estar falando com Jó, de Deus estar tratando com Jó através da sua enfermidade. Jó, que não queria ouvir Deus por causa do seu orgulho que estava tão exaltado. E é isso que nós vamos ver agora no segundo ponto. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Então, para Eliú, o orgulho de Jó não estava permitindo que ele ouvisse Deus, mas Deus estava falando com Jó. Então ele afirma que mesmo Deus sendo um ser transcendente, ele fala com o homem quando ele quer. O que entendemos por transcendência? Entendemos, amados, que Deus está acima da natureza física das coisas, que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Por exemplo, quando Cristo ressuscitou, ele apareceu na casa onde os discípulos estavam trancados. Aquelas paredes, as portas não puderam conter o Cristo ressuscitado. Este é um exemplo de transcendência. Então Eliú não aceita o argumento de Jó acerca do seu silêncio, porque Deus, ele fala de muitas maneiras, inclusive através de sonhos e de visões, e Deus estava se revelando, Deus estava falando com Jó, e Jó não ouvia Deus por causa do seu orgulho que estava tão exaltado. Então, na visão de Eliú, a revelação de Deus, amado, ela tem o propósito de livrar o homem do orgulho, livrar o homem da soberba, que pode levar o homem até mesmo à morte. E se Jó, ele voltasse para Deus, ele quisesse ouvir Deus, Deus poderia então restaurar Jó. Mas primeiramente ele tinha que reconhecer o seu orgulho e voltar para Deus. Veja, meus irmãos, que essa ideia era uma ideia de Eliú. Na verdade, Jó tinha consciência que não estava em pecado, mas a visão de Eliú afirmava que por Jó estar em pecado e não querer reconhecer o seu pecado, ele estava agindo como um homem orgulhoso. Ponto de número 3, o mistério da redenção. Eliú afirma que além de sonhos e visões, Deus também pode usar a enfermidade como um canal de comunicação entre Deus e o homem. Então nós podemos ver que Eliú afirma que se Deus ele quiser, ele pode usar até mesmo um anjo para falar com Jó. Exatamente isto era o que Jó estava querendo. Jó havia já pedido aqui que alguém o intercedesse no céu, que alguém defendesse a sua causa perante o Senhor. Então nós vemos aqui que isso é um ato profético, porque isso aponta para o Calvário, aponta para o Redentor que vive, aponta para o Cristo, é o mediador da eterna aliança, mediador entre Deus e os homens, o nosso sumo sacerdote no céu que intercede por nós. Então muitos intérpretes das Escrituras acreditam que esse anjo mediador é uma figura teofânica
de Cristo na sua pré-encarnação. Então nós vemos que esse ato profético aqui representa a manifestação de Deus, de Cristo na antiga aliança. Então esse ministério deste anjo é o ministério aqui de Cristo em favor dos homens. E exatamente Jó buscava este mediador que pudesse interceder por ele. Tópico de número 2. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Ponto 1. A justiça de Deus demonstrada. Veja, meus amados, aqui Eliú, ele tem a mesma ideia dos outros amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar. Eles acreditavam aqui na justiça de Deus, mas a justiça punitiva, a justiça pautada na lei da causa e efeito, ou seja, era uma justiça retributiva, retribuía segundo aquilo que o homem fizesse. Então nós vemos aqui que, de acordo com este pensamento, aqui nós não vemos a misericórdia de Deus, essa justiça punitiva para quem fizesse o mal. Jó, então, estava debaixo da justiça punitiva de Deus. E o benefício que alguém pudesse receber era em decorrência do bem que ele poderia fazer. Mas Jó, pelo fato de estar em pecado, ele estava recebendo a justiça punitiva de Deus, pautada na causa e no efeito. Então, quando Jó afirmava que ele não estava em pecado, Jó estava tentando contra a justiça de Deus. Jó estava aqui dando a entender, segundo Eliú, que Deus era injusto. Então Eliú acusa Jó aqui de insolente, ou seja, de um homem orgulhoso, porque ele estava tentando contra a justiça e contra a soberania de Deus, e a atitude de Jó contraria a própria natureza de Deus, que era justo, que era soberano. E o ato de Jó, ele estava sendo um ato que estava infringindo a regra da soberania e da justiça de Deus. Ponto de número 2. O caráter justo de Deus. Aqui nós vemos Bildade, ele fazendo aqui uma referência à justiça de Deus. Então Bildade, ele cria aqui uma teologia própria, ele cria aqui uma metodologia teológica pautada naquilo que ele pensava, naquilo que ele achava, no conhecimento que ele tinha do seu tempo. A grande verdade é que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós interpretamos a Bíblia ou quando nós falamos acerca de Deus, para nós não querermos rotular Deus, não querer criar Deus ao nosso modelo. Muitas pessoas tentam criar Deus segundo um modelo que ele acredita, e esse modelo aqui que Eliú coloca é um modelo que ele criou. E ele aqui cita alguns itens desta teologia do seu tempo. Vamos ver, por exemplo, alguns desses itens. No ponto 1, Eliú ele diz, ele age com justiça quando retribui o homem o que ele merece. Então, para Eliú, Deus ele age com justiça, ele só age com justiça quando ele retribui ao homem aquilo que ele merece. Ora, aqui nós podemos ver que esta regra aqui é da justiça retributiva, baseada na causa e efeito, ou seja, a teologia do seu tempo. Então nós vemos aqui que está excluído aqui a misericórdia, está excluído aqui o amor de Deus, a bondade de Deus. Então esse ponto teológico aqui
da teologia que Eliú acreditava, mas nós sabemos que Deus, ele nem sempre age retribuindo aquilo que o homem merece. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Todos se distanciaram e se fizeram inúteis. Então, o que o homem merecia? Punição eterna, morte eterna, o inferno. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, não agiu, ou seja, ele não executou segundo aquilo que nós merecemos. Por quê? Por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, ele estabeleceu a graça redentora e salvadora, o favor que ele nos concedeu sem nenhum merecimento. Ponto de número 2 da teologia de Eliú. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser. É verdade. Essa teologia aqui está certa, porém, com algumas ressalvas. Por exemplo, Deus, ele não precisa prestar conta. Deus, por ser soberano, ele não precisa prestar conta. Mas Deus, ele não age dessa forma. Ele não age segundo a teologia de Eliú, porque Deus, ele tem trabalhado em favor do homem. Mesmo o homem pecando e distanciando, Deus aproximou do homem. Deus fez promessa para o homem. E a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vemos Deus estabelecendo o plano dele para o homem. Deus abre as cortinas e declara aí todo o propósito dele para o homem, desde os tempos da eternidade, para trás como para frente. Então nós vemos que no que diz respeito à própria vinda do Messias, Deus, ele falou para Adão que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos que Deus foi tratando com a humanidade, revelando este segredo. Então Deus, mesmo ele sendo soberano e não precisa prestar conta, mas ele presta conta. Ele falou para Moisés que esse que esmagaria a cabeça da serpente, ele seria um profeta semelhante a Moisés. Falou para Isaías que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Deus deu até o nome do menino. Nós vemos, meus amados, que o profeta Miqueias, Deus inspirou através do Espírito Santo para ele dizer que aquele menino nasceria em Belém. Então nós vemos que Deus foi sempre trabalhando, elaborando um projeto, um plano tão claro, e foi prestando conta aos homens, até que veio Cristo. E quando Jesus veio, o anjo também veio, o mensageiro veio trazer a mensagem para Maria acerca da sua concepção daquele menino. E o anjo disse: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado nunca terá fim. E nós vemos que todo o plano redentivo, tanto no passado como no futuro, está nas Escrituras. Nós sabemos, por exemplo, que a igreja vai ser arrebatada, porque Deus, ele trouxe esse conhecimento ao ser humano. Deus preparou o céu, revelou para o ser humano. Deus mostra que aqueles que não seguir, não servir, não se converter a Ele, vai para o inferno. O que é isso? Plano de Deus revelado para o homem, mesmo sem que ele precisa revelar esses mistérios ao homem. Ponto 3. Como provedor da vida, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Poder ele tem, mas ele decidiu manter a humanidade por a sua livre vontade, pela sua soberania. Ponto 4. Todo
o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer seja reis, nobres ou pobres. Então nós sabemos que isso é verdade. O grande problema é que na visão de Eliú, Deus não faz acepção de pessoas no sentido punitivo, no sentido da justiça retributiva. Mas nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoa no sentido de punir, mas Deus também não faz acepção de pessoa no sentido da graça, no sentido de abençoar, de oferecer ao homem as melhores oportunidades. Porque esta visão, ela é uma via de mão dupla, ela não é unilateral. Então nós precisamos compreender que o propósito de Deus, ele é amplo, está acima da justiça retributiva. Ponto 5. Deus é onisciente e como tal conhece os passos e as intenções de todo homem, sem precisar inquiri-lo em juízo. Então, para Eliú, Deus conhecia Jó antes de punir Jó. Então, Deus sabia que Jó já estava em pecado. Mas Jó, ele afirma que não estava em pecado. Aí é a questão que Eliú não entendia o que Jó estava defendendo, a sua inocência. Ponto de número 6. Ele é justo para punir os maus. Olha aqui, isso aqui é uma regra da teologia retributiva, baseada na causa e efeito. Ele é justo para punir o mal, mas ele é justo também para recompensar. Onde está a justiça de Deus, está também a misericórdia e o amor. Porque a justiça de Deus não trabalha isolada, a justiça de Deus, ela trabalha junto com o amor e com a misericórdia. Então mesmo Deus que é justo para punir os maus, ele também é misericordioso para abençoar também o homem, mesmo o homem sendo mau. Amém, amados? Ponto 3. A defesa da soberania de Deus. Aqui, amados, nós vemos Eliú defendendo a soberania de Deus, e nós já vemos que ele defendeu a soberania de Deus no tópico 1 e o ponto 1. Então, Eliú volta a defender aqui a soberania de Deus. Mas Deus precisa que alguém defenda a sua soberania? De forma nenhuma. Deus não precisa que alguém defenda a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua eternidade, nem a sua soberania, nem as outras virtudes ou atributos inerentes da divindade, que faz parte da sua natureza ou da sua personalidade. Na verdade, Deus não está procurando defensores. Deus, ele está preocupado, amados, com discípulos. Deus está querendo adoradores. Deus procura adoradores, Deus procura discípulos. Deus não procura defensores, porque ninguém pode defender, ele mesmo pode se defender. Então, Eliú defende aqui a soberania de Deus. E quando ele defende a soberania de Deus aqui, ele defende essa soberania pautada na justiça retributiva, na causa e no efeito. Então ele afirma que Deus não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Então Eliú está aqui confrontando com Jó, que queria um mediador, que queria alguém que pudesse interceder por ele. Então ele afirma que Deus não tem essa obrigação de agir. Deus não tem. Mas Deus, por ser misericordioso, ele tem feito isso. Então, Eliú atesta aqui que Jó estava tentando contra a soberania. A grande verdade é que Jó simplesmente estava afirmando que não estava em pecado. O grande problema é que Eliú não sabia que era Satanás que estava por trás da prova que Jó estava passando, por trás do sofrimento que Jó estava passando.
Então aqui nós podemos ver aqui dois erros que Eliú ele comete. Primeiramente, nós podemos ver que Eliú ele parte do princípio que Jó estava em pecado. Jó afirma que não estava em pecado. Então, Jó ele estava sofrendo, por quê? Porque o inimigo tinha preparado todo aquele plano para destruir Jó. O sofrimento de Jó aqui tinha uma permissão de Deus, mas através desse sofrimento, Jó ia sair mais fortalecido, Jó ia sair mais abençoado, tanto que em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, quando Deus declara que se for destruir uma cidade, Ele não poupa ninguém, nem velho, nem criança, mas Ele faz uma ressalva. Se naquela cidade tiver Noé, Daniel e Jó, Ele então poupa esses três. Então nós podemos ver que além de Jó ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal, Jó saiu da prova muito mais fortalecido. Segundo lugar, nós podemos ver que Eliú, ele destaca apenas a justiça de Deus, ele não fala da misericórdia de Deus. E por que ele não fala da misericórdia? Porque Eliú não conhecia a misericórdia de Deus. A graça de Deus ainda não tinha manifestado de forma ampla no Antigo Testamento, mas a graça de Deus já existia no Antigo Testamento. Mas devido Eliú não ter as escrituras, não ter a revelação plena de Deus, apenas uma revelação parcial, ele não acreditava na grandeza do amor de Deus, não acreditava na grandeza da misericórdia de Deus. Então, para Eliú, a justiça de Deus estava muito acima do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Vamos para o tópico 3. O sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Veja só, Eliú acredita que o sofrimento ele tem um caráter pedagógico, um caráter de instruir. Ponto 1, o caráter pedagógico do sofrimento. Aqui nós vemos uma diferença aqui entre a teologia de Eliú e a teologia de Elifaz, Bildade e Zofar. Então nós podemos ver que os amigos de Jó, os três amigos de Jó, eles acreditavam no sofrimento de Jó porque Jó estava em pecado. Mas Eliú, ele vai além. Além dele acreditar que Jó estava em pecado, ele acredita também que o sofrimento, ele tem um caráter pedagógico, uma forma de Deus tratar com o homem, uma forma de Deus aperfeiçoar o homem, para o homem voltar para Deus. Então nós vemos aqui, amados, que o princípio defendido pelos amigos de Jó era a teologia punitiva, não de um caráter pedagógico. Mas Eliú, ele manifesta aqui esse detalhe, o caráter pedagógico. Na verdade, esse caráter pedagógico, ele faz parte da doutrina bíblica, ele faz parte do plano de Deus. Deus para beneficiar o homem, Deus para ajustar o homem dentro do seu plano, às vezes Deus ele permite o sofrimento. Então o justo ele aprende na escola do sofrimento. Mas espera aí, será que todas as pessoas precisam passar pela escola do sofrimento? Não, nem sempre o homem precisa passar pela escola do sofrimento. Nós sabemos que a prova, ela existe para todos, a prova, ela aperfeiçoa o homem, o sofrimento também. Mas nem sempre Deus, ele age assim. Deus sempre está pronto a agir com misericórdia, com bondade, com amor. A questão é que muitas vezes o plano de Deus é grandioso na vida do homem e o homem está desajustado, o homem não quer se render a Deus. Deus permite o sofrimento como forma de trabalhar no homem. Mas esses são casos também especiais. Nem sempre Deus ele age de forma
punitiva, Deus age através do sofrimento, porque o propósito de Deus é sempre agir com amor, com graça, com bondade, com misericórdia, e não através do sofrimento. Mas às vezes o sofrimento faz parte dessa escola de aperfeiçoamento do ser humano, quando Deus ele tem plano na vida do homem. Ponto de número 2, adorando a Deus na tormenta. Veja só, amados, ele adorava a Deus. Jó também era um adorador. Haja vista que quando Jó ele recebeu a notícia que perdeu todos os seus bens, quando ele recebe a notícia da perda de 10 filhos, a Bíblia diz que Jó ele rasgou as suas vestes e adorou. Então Jó era um adorador. Jó adorava Deus na madrugada, quando ele adorava e oferecia sacrifício a Deus. Mas vemos também Jó adorando a Deus no meio da tormenta. Veja, amados, adorar a Deus quando tudo está bem é uma coisa, mas adorar a Deus na tormenta é outra coisa. Adorar a Deus com barriga cheia, quando tem o alimento na geladeira, quando o celeiro está cheio, é uma coisa, mas adorar a Deus até mesmo na fome é outra coisa. Adorar a Deus quando temos saúde é muito bom, mas e adorar a Deus nas enfermidades? Mas o verdadeiro adorador, ele tem sempre um motivo para adorar a Deus. Ele reconhece que Deus, ele é tudo para ele. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo, ele disse: eu sei ser honrado, mas eu também sei ser humilhado. Eu sei ter fartura, mas aprendi a ter necessidade. Eu sei ter em abundância, mas eu aprendi também a ter escassez, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Então este é o verdadeiro propósito de adorar o Senhor. Então nós podemos ver que o caráter pedagógico de Deus é um caráter também que é executado com amor, porque Deus ele não prova além das forças, Deus não nos prova além daquilo que nós possamos resistir. E mesmo na prova, Deus está presente, nos assessorando, nos ajudando, trabalhando em nós para que nós possamos chegar ao ponto que Ele quer. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.